Olá, Shalom, boa noite. Tudo bem com você? Aqui é a missionária Daniela e hoje nós temos uma live especial sobre temperamentos. E ao meu lado eu tenho aqui a honra, né, hoje de ter do meu lado duas amigas, colegas de trabalho, Giuliana, né? Eu não perco a mania de falar professora Gil, né? Porque é É. uma querida. E a minha amiga Sandra, psicóloga Sandra, as duas são psicólogas. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre os temperamentos, né? Sobre essa mistura de emoção, de construção, de como nós fomos construídos, da onde vem tudo isso, quem que foi a primeira pessoa que começou a notar a diferença entre uma pessoa mais tranquila, uma pessoa mais agitada, uma pessoa mais emburrada, né? A gente às vezes percebe as pessoas nas suas diferenças. Aí você fala, você tá emburrado? E a pessoa fala, não. E às vezes tem gente que tá sorrindo, você fala, tá tudo bem com você? A pessoa fala, também não. São essas diferenças que nos unem, né? Então, nessa noite, a gente vai falar um pouquinho sobre esses temperamentos. E eu quero já agradecer a Gil e a Sandra por estar aqui conosco. E você, conforme você vai ouvindo sobre um pouquinho desses temperamentos, o intuito é que você se reconheça, que você se veja e que você busque esse autoconhecimento. Quanto mais eu me conheço, mais eu posso ser bem-sucedido em todas as áreas. No trabalho, na família, no casamento, nas relações, nos sonhos, nas metas, no foco. Quanto mais eu me conheço, quando eu sei que eu funciono melhor de manhã, não, Dani, eu funciono melhor à noite, não, eu funciono melhor à tarde. Quanto mais eu me conheço, mais possibilidade de acertar e de minimizar os erros, não é isso, professora Gil? É isso aí, gente. Boa noite a todos vocês. Obrigada, Dani, Hilda, por convidar aqui novamente nesse momento. Fiquei muito feliz. Seu canal é maravilhoso, uma bênção, né? Sandra, é bom revê-la aqui novamente. Essa noite, Amém. com certeza, vai ser uma noite gostosa. Recomendo, super recomendo para você trazer mãe, pai, todo mundo que está ao seu redor, chama mais um pouquinho, fala, vem aqui, vamos ver Verdade. aqui quem é que tem esse perfil. Às vezes, eu sei que tem muita gente que, quando tem live, tem um bloquinho de anotação, às vezes também está anotando alguma coisa, algum insight que tem. A ideia nossa é ser uma noite gostosa, uma noite agradável, aonde a gente possa olhar com muito carinho quem somos nós, que perfil é esse que a gente tem nas nossas relações. Então, só para a gente dar uma entendida melhor o que é essa questão do temperamento, os 4 temperamentos, o título, né, que a Hilda colocou na nossa live, tem a ver com Hipócrates, né, filósofo, médico, que começou a perceber que existiam perfis de pessoas distintas, né, segundo seus fluidos corporais, da questão biológica e tal. Muito bem. E aí ele notou que muitas pessoas tinham particularidades distintas no comportamento, seu jeitão de ser, suas tendências emocionais. Seja de que jeito, Gil? Jeito que ele encara a vida, enxerga a vida, as habilidades que ele possui, os valores que ele mais evidentes dele. É aquilo que as pessoas olham para você e falam: ah, mas só pode ser a Hilda, não, só pode ser a Sandra, não, só pode ser a Gil. Parece que todo mundo já reconhece o seu entorno, é uma coisa muito comum dos nossos perfis. Por quê? Porque a gente tem uma tendência a uma certa, entre aspas, estabilidade. Toda pessoa geralmente extrovertida é extrovertida, né? É claro que nem todo extrovertido é extrovertido o tempo todo e nem todo introvertido é introvertido o tempo todo.
vai depender das circunstâncias, vai depender do meio. E o mais interessante de tudo isso, que quero que guarde antes da gente falar dos temperamentos. Temperamento não é uma coisa de uma mão única e falando isso aí é para o resto da tua vida. Esquece, não é estanque, não é algo do tipo que não tem mais jeito. Tem sim. Né? Deus deu nossos temperamentos que a gente tem que usar da melhor forma possível, e aqueles que estão nos atrapalhando das bênçãos de ter em relação ao nosso mundo, ao nosso derredor, a gente precisa ajustar. Ajustar com urgência. Para quê? Para fazer bem primeiro para a gente, né? Para nossa paz. E depois, obviamente, né, vai ajeitando para as outras pessoas. Mas, enfim, vamos ao que interessa aqui. Vamos começar. Eu vou começar a trazer para vocês características. Verifique se você que está sentado aí reconhece alguém aí dessa sala, onde você está, no ônibus, eu não sei aonde, mas verifica isso. Geralmente, quem é sanguíneo, olha o nome, sanguíneo, é uma pessoa muito extrovertida. Fala pra caramba. É uma pessoa que, se duvidar, tá falando até com a parede. Pode dizer, por favor, né? Não me entendam mal. É uma pessoa agradabilíssima. É agradabilíssima. Tá comprando um pão, tá na fila de um banco, tá conversando com pessoas, tá pegando um Uber, sei lá o quê, também tá fazendo amizade, conhecendo, o que vocês imaginarem, são muito espontâneos. Não tem nada que atrapalhe o movimento deles, porque eles têm facilidade de ter amigos. São muito otimistas, né? Tá terrível essa pandemia, não sei o quê. Sabe o que o sanguíneo fala assim? Olhe com outros olhares. Tem novas coisas pela frente. Ele sempre vê algo, né? Ele é um visionário, né? Porém, né, além de também de falar bastante, de ter amigos, fala bem em público. Geralmente eles gostam disso. E tem uma coisa muito forte neles: impulsividade. Impulsividade. Alguém fala assim: olha, fulano de tal, não comenta nada para fulano sobre isso. Sem querer, querendo, ele pega e fala. A tua mãe falou: não fala para fulano sobre isso. E sem querer ele fala. É aquele que se joga, é aquele que faz, é aquele que eu estou conversando aqui, ele corta a fala do outro para falar em seguida, né? Então, tudo dele é muito rápido, mas, ao mesmo tempo, tem coisas muito bacanas. Então, é uma pessoa que, aos nossos olhos, é uma pessoa entusiasta, é uma pessoa, como eu falei para você, simpática, agradável, adaptável. Ela não se aperta em lugar nenhum. Tem um jogo de cintura que é uma belezinha. Se tiver no perrengue, vai pedir para o amigo uma ajuda. Ele não vai falar ele não vai deixar de mencionar que está com problema e geralmente ele vai conseguir um conselho, alguma coisa assim, ou ele vai dar conselhos, né? É uma pessoa também muito criativa. Dentro de uma crise é com ele que você vai ter ideias, ele vai te ajudar. Então, tenta imaginar, às vezes você não é do perfil sanguíneo, mas você tem um colega de trabalho, você tem um familiar. Eu quero muito que a gente não olhe só pelo lado de eu encontrar o meu perfil aqui, né, Hilda? Verdade. Mas para olhar também por exemplo, do meu marido, da minha esposa, dos meus filhos, de quem quer que seja. E você fala: nossa, e eles são muito resilientes. Essa palavra vem lá da física. O que são resilientes? São pessoas que aguentam bem o tranco. A situação está difícil, mas eles conseguem sair de toda essa situação. Tá,
Aí a gente já falou de impulsividade, e uma preocupação que a gente tem, que é alguns pontos a serem trabalhados aí do sanguíneo, né? Como eu falei, impulsividade, e também costumam ser, lembrando, gente, se você está ouvindo e fala assim, nossa, está me encaixando quase tudo. Talvez não encaixe tudo. Nem o teste de DNA é 99,9%. Até testes psicológicos, né? Não tem exatidão de 100%. Isso aí é um perfil que Hipócrates, um dos primeiros teóricos, trouxe para a gente ter uma ideia. Muitos de nós, pode ser que já estamos curados. Vamos colocar essa palavra esquisita, mas eu vou dizer assim, curados, estão bem desenvolvidos, são sanguíneos adaptáveis, já são sanguíneos que estão bem emocionalmente, já equilibrados emocionalmente. Então, talvez não tenham essa coisa da explosão, porque geralmente o sanguíneo é explosivo. É aquele tal do pavio curto, né? Pá, né? Tá bravo, bate a porta e tal, né? Instável, uma hora fala uma coisa, outra hora fala outra, fica chateado e tal. Então a gente nota assim alguns momentos de rompante, mas é algo que não é um pavio curto, mas que não guarda mágoa. Eu acho muito bonitinho isso do sanguíneo. São pessoas que não guardam mágoa. Tem outra coisa que chama muita atenção. Oh, Deus santo, como eles são muito expansivos, como eles são muito assim, lidam muito com o mundo externo, eles têm dificuldade de se auto-organizarem. E o que acontece? A vida é um pouco bagunçada, é um pouquinho de causa, um pouco de indisciplina, é um pouco de problema com o tempo, não consegue administrar o tempo, né? Vai fazer uma coisa, começa, depois para. Aí todo mundo, meu Deus, você começou a fazer um curso, filho, filha, paguei o teu inglês, paguei isso, paguei aquilo, mas já parou, já troca. Não fica por muito tempo, não aprofunda, tem dificuldade de foco, dificuldade de foco. Então, é muito interessante em relação a tudo isso. Hilda, quer falar alguma coisa, e Sandra? Eu acho legal do sanguíneo, assim. Uma das coisas do sanguíneo é você compra um presente. Se o sanguíneo for te dar um presente, ele não espera. Ele entrega rápido esse presente, ele não dá conta de ficar guardando um presente. Esses dias uma pessoa falou assim para mim, eu comprei um presente, mas o aniversário é mês que vem, eu não dei conta de esperar o mês que vem. Porque o sanguíneo ele não dá conta de guardar tudo isso de tempo, né? É uma característica. Sim. É bela explicação realmente, né, Juliana? E assim, algo só para complementar, que você já falou basicamente tudo, né? Mas o ponto realmente negativo em que a gente pode estar falando do sanguíneo é que ele exagera muito nas histórias. Então, se tem 20 pessoas, nossa, mas tinha muita gente, né? Tinha umas 50, 100 pessoas. E com isso, ele perde um pouco do crédito dele. Porque ele deixa de ser formal, de falar, então ele deixa de também estar apresentando confiança para o outro. E mesmo em coisas assim... O exagero, né? Exato, nos exageros. Ele se preocupa demais com o hoje também. Normalmente ele gasta dinheiro além daquilo do qual ele deveria, né? Então, e às vezes ele se torna até mesmo superficial. Então, das grandes necessidades que a gente pode estar apresentando dos aspectos a serem aperfeiçoados do sanguíneo, né? Então, seria o quê? Ele controlar realmente essa impulsividade, esse exagero, essa superficialidade dele, né? Buscando o quê? Uma autodisciplina. Então, seria mais por aí. E considerando que Hipócrates também, ele sempre considerava os temperamentos relacionados a um órgão do corpo. E o órgão, né, do sanguíneo é qual? É onde bombeia o sangue realmente, é o coração, né? Então, por isso que ele tem toda essa vida aí, na qual foi muito bem explicada por ti.
É Nossa, muita é muito vida, legal. né? Ele tem muita vida. Tem pessoas aqui rindo na live, tem pessoas dizendo, ó, no começo estava legal, agora começou a falar os pontos negativos, eu não sei mais se eu quero ser. Eu ia brincar um pouquinho. Sim. Aceite, hein? Aceite, que às vezes é para trabalhar, né? Eu sei que é dolorido, gente. Tem hora que a gente fala... Porque assim, eu creio, acho que todos nós devemos amar os nossos pontos positivos, porque são eles que vão fazer a nossa marca pessoal no mercado de trabalho, aonde pessoas alegres, pessoas felizes, ótimo. Mas aí o que a Sandra e a Hilda estão falando é muito bacana. Tenta imaginar que nós precisamos ter foco. O sanguíneo é muito... a tomada de decisão é muito emocional e não razão. Às vezes, o sanguíneo, a sanguínea, vai casar com alguém que é o oposto. E é engraçado que geralmente é o que controla. Você está muito, como é que se chama? Feliz com 13º, mas temos que guardar. Não, vamos comprar presente, vamos, né? Vamos festejar, né? Etc. e tal. Então, organizar financeiramente, né? Verificar aí a questão do tempo, onde estão indo as coisas, como é que ter um planner é muito legal para administrar, porque essa sensação de você começar alguma coisa e não terminar, ou passar a sua semana cheia de atividades em aberto, dá uma sensação de impotência, de enfraquecimento, né? De tristeza às vezes, de depois ser cobrado no ambiente de trabalho, porque vai falar assim, você é maravilhoso, mas cadê a tua produtividade? Cadê os seus resultados? Né? Então, assim, fica a ideia disso daí, né? Da gente cuidar, mas fora isso, gente, sigam em paz e felicidade, porque é muito bacana. E eu queria trazer uma coisa que a Hilda vai falar com muito brilhantismo, porque é ela a própria. Tem um personagem fantástico, né? Uma pessoa da Bíblia que eu acho que representa muito sanguíneo, o Pedro. Vamos lá, apóstolo Pedro, vai lá, Hilda. Olha a intimidade, o Pedro, olha só. O Pedro. Esse amigo Pedro era um sanguíneo nato, né? Pedro, ele sempre estava pronto para o desafio. Quando Jesus falou que alguém ia negar, ele foi o primeiro a falar, eu que não vou ser. Eu que não vou fazer isso. Eu vou estar com você até o final, porque ele nem esperava para saber qual ia ser o final. Ele nem imaginava qual era o final, ele já estava ali dizendo que ele não ia andar para trás, né? Tem uma outra cena de Pedro que eu gosto muito, quando Jesus está orando, que vem para prender Pedro, e ele já vai na orelha do outro e com a espada e já tira a orelha, falando, não vai levar o mestre, não vou deixar, porque ele é aquele que ele não media muitas vezes a consequência, mas também tinha um coração, né? E ele é tão assim inconstante, mas Pedro trouxe uma grande lição para nós. Quando Pedro se arrepende, quando Jesus fala, Pedro, se tu me ama, cuida da minha igreja. Imagina Jesus pedindo para um Pedrão bravo, sanguíneo, cuidar de uma igreja, cuidar de ovelhas, cuidar de pessoas, né? Por quê? Porque ele tinha seu lado aí maravilhoso. Mas Pedro também traz para nós uma grande lição que a gente tem que colocar. Pedro chorou amargamente, porque ele se decepcionou com ele mesmo. Quando ele quando ele sente que ele traiu Jesus, que ele não esteve do lado, que ele negou Jesus, ele chora amargamente e precisa... Jesus volta na cena a falar com ele e restaurar ele. Talvez você está aí e já tomou várias decisões assim na hora, no impulso, e hoje você se pune amargamente. Hoje você fala, mas a culpa foi minha, eu neguei, eu traí, eu menti, eu joguei dinheiro fora, eu roubei, eu matei, eu fiz a fofoca, eu fiz a contenda, eu que arrumei a briga, eu que podia ter...
Então, assim, esses erros Pedro também teve. Eu neguei o mestre. Mas eu quero te dizer que há uma saída, né? O mestre está aqui para dizer assim, olha, tem jeito. E tem uma coisa maravilhosa, a gente vai falar dos outros temperamentos, mas tem uma coisa maravilhosa na Bíblia, em Gálatas 5, 22 e 23, que fala sobre fruto do Espírito Santo. Sobre aquilo que o Espírito Santo produz dentro de mim e de você, que é paz, longanimidade, benignidade, temperança, domínio próprio. Esses benefícios do Espírito Santo já estão em nós. Todos nós temos. Muitas vezes nós não usamos. Porque eu posso decidir usar a generosidade ou não. Eu posso decidir usar o domínio próprio ou não. Eu posso não ter muita habilidade para usar eles. Mas eu posso pedir ajuda para melhorar, né? Para se desenvolver. E uma coisa que a Gil e a Sandra falou que eu acho fantástico é que, às vezes, o que me completa, às vezes não, o que me completa é a diferença. Então, se você não tem aquele... Eu não sou muito sanguínea, Dani, eu não sou muito assim, mas eu posso colocar uma amiga próximo para me ajudar. O ideal é que a gente se equilibre, né, Gil? Que a gente tenha esse equilíbrio. Tem dias que você talvez não está 100%. Tem dias que eu estou 50%. E eu preciso de ajuda. Isso acontece. Pedro teve esses dias que ele não estava 100%, que ele duvidou. Mas Pedro, eu gosto muito de Pedro, porque ele era atrevido. Atrevido. Quando Jesus vinha andando sobre as águas, ele falou, se for tu mesmo, eu quero ir aí. Ele é atrevido. Mas ele viu coisa que ninguém viu. Ele usufruiu de coisas, né? Como andar sobre as águas. Ainda que depois ele afundou, veio o medo. Mas isso prova a nossa humanidade, né? Os nossos medos, que muitas vezes querem nos afundar. Mas Jesus vem, pega ele pela mão, pega você pela mão. E está sempre disponível. Acho que essa é a grande beleza, né, do Evangelho. E Pedro não foi diferente de nós, né? Olha só. Achei que tinha travado. Eu queria continuar ouvindo mais aqui. Não é bom, gente? Eu não sei o que vocês estão comentando aí. Eu não estou vendo nada escrito aqui. Então, a gente... Olha, eu estou vendo aqui. Aqui tem gente falando assim, olha, eu estou vendo que eu dei trabalho para o Espírito Santo. Esse Pedro. Tem aluno mandando beijo, professora Gil. Tem gente falando assim, estou me identificando, estou com medo de mim. Isso que só foi o primeiro. Só foi o primeiro, ainda tem três. Daqui a pouco vocês são capazes até de identificar o temperamento em nós aqui. A gente está falando. Acho que no final a gente conta, né, Gil? Para ver se vocês são bons observadores aí. Com certeza, mas vamos lá. Olha um nome agora, esse é o segundo, então vamos lá. Todo mundo olhando para a cara do outro, falando, agora quem vai vir? O fleumático. Olha que nome diferente, fleumático. Diferente do sanguíneo. Paz e amor, tranquilidade, paz. Aquela pessoa que o mundo está caindo e ele lá, tranquilo. Vamos manter a calma, gente. Muita calma nessa hora. A gente fala, é aquele na família que está a situação mais tenebrosa. Todo mundo corre atrás desse tio, dessa tia e fala assim, vamos ver o que ele tem para nos dizer, porque ou ele, ao contrário, ele acalma todo mundo, né, com a sua passividade, com sua doçura. Eles são muito... né? Respira. É aquela pessoa que todo mundo fala assim, um dia quando crescer quero ser que nem você. Se duvidar, né, tá lá na oração, no silêncio, né, meditando a palavra. Tá todo mundo lá na sala gritando e não sei o quê.
e a pessoa fleumática está lá, super concentrada. O mundo, então, é muito bonito. Eles são muito pacientes, são observadores, são disciplinados. Diferente, novamente, do sanguíneo, como eu falei, porque eles não gostam de aparecer, de falar, de expressar. Eles gostam de ficar mais recatado, no seu canto, né? Avaliando tudo com os seus olhos, com a sua reação do que acontece à sua volta, né? Então, ele não gosta muito de dar a opinião dele a respeito das coisas, né? É muito interessante observar também, né, já que a gente está falando deles, é uma das pessoas extremamente recomendadas, às vezes, nas empresas, em situações de crise, eles têm muita eficiência no tempo de crise. Tenta imaginar você trabalhando num departamento que trabalha sobre essa questão mesmo, né, de controle de emergência, de segurança, de tudo. É a pessoa super indicada. Então, são sonhadores, são positivos, são confiáveis. Olha que delícia isso. Fazem amigos também facilmente, tem um bom senso de humor, pegando aí os detalhes do fleumático aí, tem um detalhe dele, ele é tão ordenado, tão cuidadoso, tão atento, que ele pode até manifestar, se duvidar um pouquinho, dessa mania de ordem, essa mania de deixar tudo as coisas no seu devido lugar. Alguns até podem falar, parece que tem toque a pessoa, né? Mas é porque ele é uma pessoa que ninguém pode mexer nas coisinhas dele sem autorização, porque ele é muito de conservar as coisas. Ele administra tempo organizadíssimo, né? Organizadíssimo. É tipo assim, sabe alguém vai lembrar desse tempo de escola, quem estudou. Você faltava na aula e você falava assim, já sei, eu vou perguntar para pegar o caderno com a fleumática fulana de tal, porque é a fleumática que você vai pegar o material, porque tá tudo aluna fleumática. Ela tinha tudo anotado, né? Então, e é interessante que são extremamente pontuais, corretos. Aquilo funciona com eles. Ao contrário do sanguíneo, que é indisciplinado, bagunceiro, o outro ele leva ali a risca em relação a tudo isso, né? E é muito de gostar de ficar sozinho, divertir sozinho, estudar sozinho, ficar sozinho. É sempre isso. Sandra, quer falar, Sandra? Conta aí mais aí, Sandra, do fleumático. Acrescentando um pouquinho, Gil, né? Então, ele realmente, essa pessoa, ela tem os aspectos de sonhador, é dócil, leva a vida com mais leveza, com menos esse peso realmente, né? Mas ele tem os pontos também, os aspectos negativos em que a gente deve também estar considerando, né? Em que ele é o quê? Ele é lento para estar atuando. Né? Enquanto o outro, ele é cheio de vida, então, ele vai mais no passo mais lento. Então, ele seria também mais pessimista, ele isola-se com mais facilidade. Então, as necessidades maiores em que eu vejo, assim, de aperfeiçoamento do fleumático, então, seria o quê? Ele vencer realmente essa passividade, de deixar as coisas, por muitas vezes, elas ficam frouxas até mesmo. Então, dele ser um pouco mais duro, melhorar o relacionamento social, por mais em que ele tenha preferência de ficar sozinho, mas dele estar se relacionando mais também, buscando isso, né? Ele ser mais flexível às mudanças, já que ele é tão rígido, ele é tão organizado. Saiu fora do lugar, ok, não tem problema. Pode também ficar um pouquinho fora, não é mesmo? E ele é muito indeciso, né? Bem pouquinho. E ele é muito indeciso também. A pessoa que ela tem essa característica fleumática, ele é extremamente indeciso. Ele tem todas aquelas qualidades, mas tem essas necessidades de aperfeiçoamento, de melhora. E normalmente ele se sente também mais cansado. Então, por isso até mesmo que ele tem toda aquela lentidão de estar agindo. Só para complementar aí a sua fala. E isso é tão perigoso que eu fico imaginando, por ele ter essa passividade, o que eles falam de acomodar-se, acomodado, né? Isso.
acomodado. Exatamente. Sim. E o que me preocupa é a imagem que isso também aparece na sociedade, que alguns ainda vão rotular, e aí é fogo, né? Para quem é fleumático, já deve ter ouvido. Ah, mas é muito preguiçoso. Ah, tudo tem que empurrar porque ele não encontra, parece, energia para terminar as coisas. Então a gente tem que tomar um dobro, um triplo da situação aí, porque a gente acaba procrastinando pela indecisão, procrastina, né? Sim. E aí tenta imaginar, né, Sandra, o que vai vir em cima disso tudo aí. O que vai vir aí, muita coisa precisando de urgência, e, por exemplo, na sociedade que a gente vai encontrar mais, ainda está encontrando, a palavra urgência e resolução de problemas, ser resoluto, né, é muito emergencial. Então, o fleumático talvez seja, aí eu falo, Hilda, psicologicamente também, uma das pessoas também que vai sofrer muito diante dessa cobrança de resultados. Vamos embora. Não tem tempo para ficar olhando o perfeccionismo, não. Vamos embora. Toca, né, da agilidade de uma empresa, né? Então, assim, é algo que realmente faz nós pensar, então, todo mundo pensa aí o que pode estar fazendo. Sim, Diga e uma lá, das coisas para o fleumático, como ele quer fazer tudo muito certinho, 2, 3 tarefas com ele não funciona, porque ele funciona uma coisa bem feita, ela termina aquela coisa e vai para outra coisa, né? Uma coisa de cada vez, não perde as coisas na última hora, né? Ele precisa de tempo, e muitas vezes a gente, ele dá choque com os outros, né? Porque pela questão do tempo, tem até uma pergunta aqui que estão falando assim, ele tem dificuldade de fazer mais de uma coisa? Uhum. Junto, sim. Né? Mas tem gente falando até mesmo assim, pela lentidão dele, né? É verdade. E tem gente falando assim, olha, gostei do início do fleumático, o final achei meio complicado. Eu acho que nós vamos inverter, Juliana. Você está falando a parte mais animadora e eu estou ouvindo. Mas é importante, assim, a Gil põe a gente lá em cima. Você fala, nossa, eu quero ser isso. Aí vem a Sandra e fala, mas acontece que. Mas Mas é bom você ir anotando, tipo, me identifiquei com isso, porque não tem uma coisa só. E às vezes também ao longo da vida a gente vai melhorando ou piorando, né? Mas o intuito é que a gente melhore. E até tem indicações de livros, de coisas que a gente pode depois fornecer da live, né? Sobre administração de tempo, foco, tanta coisa, né? Enfim, dá para fazer bastante coisa. Orientações, né, de carreira, né, Gil? Isso. Por exemplo, só para vocês terem... Oi, desculpa, diga lá. Não, pode falar. Por exemplo, cada tipo desse, eu também poderia falar de carreira de cada um. Adoro falar. Também. O sanguíneo é um grande vendedor, às vezes é uma pessoa que trabalha com palestra, pessoas que trabalham com a questão religiosa, pastores, missionárias, né? Por exemplo, que são pessoas que falantes, né? O fleumático a gente vê mais na área diplomática. A área diplomática é muito grande com fleumáticos, viu? É incrível. As pessoas que são engenheiros, as pessoas que trabalham com exatas, com cálculos, com detalhes, coisas incríveis assim. Atendimento também, trabalho na área de atendimento, planejamento, eles são incríveis, né? Então, são pessoas aí de carreira, cada um com o seu perfil. Acho muito bacana isso também, né? Mas, enfim, aí tem uma figura bíblica no fleumático, Abraão, o pai da fé. O pai da fé. Abraão, grande Abraão, né? Que enfrentou aí, para você ver a lentidão, assim, a gente vê algumas coisas de Abraão, a tomada de decisão para algumas coisas. Embora um grande sonhador, recebeu grandes promessas, né? Já pensou o pai
o pai de nações, o pai de multidão para quem não podia ter filho, para quem não tinha, né? Na época. Imagina o quanto ele não sonhou. Estão me ouvindo bem? Uhum. Sim. Sandra. Não, é porque deu uma travadinha. Às vezes a internet acaba que faz isso. E Abraão é um exemplo clássico, né? Porque ele tinha toda essa eu imagino Abraão, o fleumático, numa cena bem clássica, quando ele pega o filho Isaque e vai subir o monte que Deus pede para ele sacrificar o filho. Ele sobe o monte com o filho, ele não fala nada para a mulher que vai fazer, ele fala para o menino, vem comigo. Eu imagino ele falando, vamos comigo ali, vamos sacrificar a Deus, pega a lenha, leva as coisas. O menino fala, pai, cadê o cordeiro? Aí ele fala, meu filho, Deus proverá. Ele sabia o que vinha pela frente, Deus proverá. Ele amarra aquele menino, né? Eu imagino assim, a destreza dele de se controlar, você não vê, a Bíblia não relata ele desesperado. Ele não corre pedir ajuda para ninguém, ele não começa a chorar, ele não pede para morrer, né? Ele mantém o equilíbrio de algo tão difícil, porque era o seu filho, né? Então, assim, ele dá uma lição ali de controlar numa situação muito difícil, que eu acho que é isso que você falou brilhantemente, o diplomata no meio de uma guerra, né, Gil? Ele consegue friamente trazer uma solução, ou enxergar de alguma maneira uma solução que ninguém vê, né? Tem uma pergunta aqui fazendo assim, colocando assim, né? Existe o comportamento que a gente precisa saber administrar as dificuldades, sim. O temperamento, está perguntando assim, o temperamento é nato, né? O temperamento, ele é um só? Como administrar? Tem como administrar? Tem, né, Gil? Sim, sim. Você tem um mix, né, que a gente fala genético e também ambiental, né? E que tá, todo comportamento ele é aprendido, né? Eu posso ter qualidades e eu tenho também meus gaps, meus defeitos aí, e eu posso administrando da melhor forma possível, porque quer queira, quer não, alguns já devem já ter percebido o quanto que um ambiente transforma a gente. Eu conheço muitas pessoas que, numa situação de necessidade, eram introvertidos, mas precisavam aqui no Google. Opa, tá cortando, né? Cortou um pouquinho agora. Uhum. Cortou. A Sandra deu uma... Eu consegui ouvir até A Sandra, eu acho que caiu. Mas daqui a pouco ela deve estar voltando, isso mesmo. Aí, colocando a respeito disso, quantos de nós já vimos pessoas que são introvertidas, mas que, numa necessidade financeira, precisavam trabalhar e expor-se um pouco mais? Depois, pega-se o jeito não diria tão extrovertido assim, às vezes não é tanto assim, mas bem melhor do que entrou, né, no sentido de falar mais em público. Então, às vezes acontece isso, né? Nós temos demandas, ou mesmo, às vezes, até um casamento não está indo muito bem por conta disso que a gente está apontando em alguns problemas, e que você fala, não, eu vou rever isso, não, eu vou fazer terapia, não, eu vou pedir ajuda, não sei, mas vai em busca de aprimoramento, né? Então, isso é muito interessante, né? E eu acho legal frisar isso, Gil, buscar ajuda, às vezes, de um profissional, uma orientação de um profissional. Eu não sei, Hilda, eu não sei, né, como é que vocês veem que estão me ouvindo a respeito de psicoterapia, tratamento psicológico versus igreja. Eu não sei como é que é a concepção, mas eu sempre falo que Deus criou nós e cada um com as suas habilidades e aptidões.
E a gente, né, para o reino e no reino, no nosso mundo, né, no mundo secular, a gente fez uma formação e que a gente também presta aquilo que Deus nos deu, né, das nossas habilidades para o mundo, né, como tem um médico quando a gente recorre. As pessoas acham que buscar um psicólogo é fraqueza, pelo contrário, é força, porque a pessoa que realmente quer comprometer-se com a sua cura, com o seu melhor, ela vai enfrentar, ela não vai enrolar, procrastinar mais, não. Eu vi no consultório recentemente, eu tenho visto pessoas que procrastinaram durante esses 9 meses de pandemia não pedindo ajuda. Fala, não, isso vai dar certo, não, eu nunca precisei, isso nem na minha família, ninguém nunca procurou. Vai procurar um psicólogo em situação triste, já com situações gravíssimas de depressão, né? Por quê? Porque foram... E é como uma saúde física e a saúde mental, né? A gente não precisa regularmente fazer lá os nossos cuidados, a gente também faz conosco, né? E ter uma vida gostosa, leve, feliz, saudável, de bem com a vida, é a melhor coisa que tem, né? Eu falo que psicólogo a gente não precisa, a gente necessita de tanto bom que é. Falo isso porque a gente também, como psicólogo, também faz psicoterapia, é muito bom também, né? Mas, enfim, não vou falar só disso, não. Prometo. Tem o colérico, né? Tá chegando a Sandra aí. Eu acho que, se não, caso do tempo... colérico. Colérico. Já pelo nome a gente já vê, né? Sandra, tá tudo bem, Sandra? Tudo bem, só tive um probleminha técnico aqui, mas agora tá tudo certo. Oh, maravilha. A produção já arrumou, né? Já. Ai, que coisa boa. Colérico. Não tem problema. O colérico é a granada, né? O colérico é a granada. Já vou disparar, já o torpedo nele ali. É o explosivo, é a granada, né? É aquele explosivo mesmo, né? Ele tem muita energia, muita impulsividade. Diferente um pouco do sanguíneo, ele é mais voltado à agressividade, tá? Às vezes, aí eu falo num nível que não é o seu nível que está ouvindo, deve ter colérico aí, mas num nível patológico, são pessoas no nível patológico, tá? Patológico, mas patológico mesmo. São pessoas que podem cometer crimes. É muito de perfil de criminoso, tá? Então, eu sou colérico, olha o que ela está me falando, que absurdo. Não, calma. Todos nós, só para ficar calma, todos nós, cada um desses temperamentos tem perfis, né? Que é muito recorrente. A gente pode até brincar aí de questões psicológicas, psicopatológicas, mas o colérico é assim: é uma pessoa ambiciosa, é uma pessoa determinada, tem grande capacidade de planejamento. Sabe aquele sonho de consumo que às vezes você tem que ter de um como é que se chama? Que é um executivo por uma empresa, um diretor? É o próprio. O colérico sempre está em destaque na política, em destaque na presidência das empresas, em destaque de governantes, em destaque... Por quê? Porque eles são grandes dominadores. Um domínio que eu falo assim, de planejar, de comandar, de liderar, de ter uma liderança forte, de ter um sentimento de justiça forte. São pessoas que vão lutar pela justiça, tá? Então, geralmente, você pode até ver nesse perfil ativistas sociais, grandes coléricos, né? Só que tem uma coisa muito bonita do colérico, e que não é um defeito, ele sabe perdoar. Ele não guarda mágoas, ele não guarda. Ele explode, chega no outro dia, tá tudo bem. Às vezes a gente fala assim, não acredito, fulano então brigou aqui em casa, no outro dia finge que nada aconteceu, porque ele não guarda mágoas. O problema é o estrago psíquico que ele faz na vida das pessoas. Isso é triste. Porque tem palavras lindas, eu não vou saber de versículos de provérbios, mas tem palavras que falam, né, do poder, tem uma bênção e maldição na nossa boca, né? Como é que é? Tem uma passagem que fala algo
parecido, né? A sua língua Sim. pode ser bênção ou maldição, Uma- né? E o colérico utiliza, às vezes, de forma muito ferrenha, muito dura, muito agressiva. Ele vai direto no ponto fraco do outro e faz assim, ó. Ele pega, ele vai usar, às vezes, até contra numa briga. É triste, mas não é, nem tudo está perdido. É um líder natural, é criativo, é uma pessoa ativa, decidida, independente, eficientíssimo. Então, gente, que eu estou falando do colérico, estou falando que existem graduações de colérico. Aquele colérico super de boa, que as coisas estão caminhando, é um bom planejador, é um bom isso, bom aquilo, outro. Fica, às vezes, com vontade de estourar, mas ele fala, vou contar até 10, vou respirar fundo, aprendi umas técnicas, né? Não é verdade? Vou ser assertivo, vou comunicar de uma forma que não agrida o outro, né? Não vou ser uma pessoa agressiva na comunicação. Tanto é que indico um livro Comunicação Não Violenta, que é muito bom para coléricos e afins. Vai te ajudar, vai te ajudar. O que mais aí que dá para falar, Sandra? Diga lá, Sandra. Sim. Tem tanta coisa. Tem muita coisa, realmente. O colérico, ele é muito raivoso também, né? Assim como você estava falando, Gil. Ele é irritável, impaciente, dramático muitas vezes. Ele é um líder realmente destemido, ambicioso. Se deu uma meta para ele, ele vai sair igual um trator. Ele vai entregar o resultado, né? Não sei se alguém se identifica, né? Aí nesse quesito, né? Ele por muitas vezes acaba sendo extremista e por ele ficar muito focado nas metas, vamos considerar assim, quando se tem no emprego, ele acaba deixando os filhos, o esposo, né, o lar. Então, isso gera o quê? Um desequilíbrio. Então, isso também não é um aspecto negativo dele, né, onde ele não consegue ter o equilíbrio adequado na situação. Então, ele tem... Não concordo muito ali, Gil, que você falou que ele não guarda rancor, mas ele tem dificuldade de estar pedindo perdão. Ah, sim, sim. Ele não, com ele tá tudo bem, mas com o outro. Sim, exato. É um estrago. Então, dentro das necessidades maiores do colérico, o que a gente consegue ver seria desenvolver essa sensibilidade realmente pelo outro, né? Reconhecendo a sua ira, aprendendo a pedir perdão realmente, evitar estar manipulando e dominando o outro para conseguir o objetivo final em que ele deseja. E a palavra realmente, assim, para o colérico, claro, para todos valem, mas a dele seria a predominante, equilíbrio. Equilíbrio e isso que você está falando mesmo, né? Empatia. Porque ele não gosta de escutar os outros. A verdade dele é a top, absoluta. É a máxima, absoluta. Teimoso que nem uma mula, às vezes, com perdão da palavra, mas teimoso. Né? Não abre mão da opinião da sua opinião. E aí, por não ter empatia, tem um outro problema também. Não valida o que o outro fez de bom para ele. Então, às vezes, a gente vê muito sozinho essa pessoa. Às vezes a gente vê assim pessoas que se separaram e ele está lá sozinho, né? Mas o que aconteceu? Eu falei demais, eu não aproveitei demais. Isso que você falou, Sandra, foi incrível. Não sabe dosar o trabalho e a família, né? O workaholic, né? O meu inglês não é grande coisa, mas enfim, o viciado no trabalho, né? Sim, então é algo que a gente precisa tomar muito cuidado com isso, né? Hipócrates, assim como eu já disse, ele relacionava o órgão também do corpo humano, né? Então, qual seria do colérico? Seria o fígado. E ali é onde fica armazenado o quê? A amargura, o ressentimento, a raiva.
Então, o quanto é interessante realmente essa teoria para a gente estar analisando, né? Posso falar uma coisa que lembrei que eu acho que é fundamental? Às vezes tem muita gente aqui que está passando uma situação que o seu chefe é colérico. Já pensou? A gente está falando, você fala, nossa, falando meu chefe. Não confronta ele, deixa a poeira baixar. A gente tem mania de querer confrontar, eles são muito esquentados, deixa baixar a poeira para depois você falar com ele. Nunca levante a voz com ele, porque ele vai aumentar a voz sim, etc e tal. Então, assim, são coisas para você se poupar e tudo mais, né? Não baixe os olhos perante ele, porque senão ele vai não te dar o respeito devido. Seja firme, mas jamais queira dar na mesma moeda, porque senão é tenso demais. Ele está desequilibrado, vão desgaste, e aí você vai desequilibrar junto. O que eu quero falar para vocês, não entre nessa mesma sintonia, se é que eu posso falar essa palavra. Vira um círculo vicioso, né? De desgaste, né? E aí tem uma pessoa incrível da Bíblia que eu gosto muito, Paulo. Paulo era colérico, né, Hilda? Conta para nós. Paulo era colérico. E olha que Paulo não tinha problema em prender, em jogar em prisões homens, mulheres e crianças, né? Quando a gente fala assim que um colérico, lógico que na sua máxima, a gente está falando que ele é capaz de matar, ele é mesmo. E não só fisicamente, mas interiormente. Ele pode matar uma pessoa dentro dele a tal ponto que ela não faça mais diferença, viva ou morta. Ele assassina. E isso é um tipo de pecado que ele muitas vezes comete, e isso faz mal para ele. Porque ele isola, né, algumas pessoas, assim. Tem pessoas, Gil, que quando a gente fala de perdão, às vezes a pessoa fala assim para mim, ou para, né, na igreja, a gente ouve muito, não, mas eu não tenho nada. Se a pessoa, eu tive com uma pessoa esses dias e ela me disse assim, não, meu pai está perdoado. Se ele morrer, se ele viver, se ele estiver doente, para mim não faz diferença. Isso é o tipo da pessoa que está perdoado, né? Então, e Paulo, antes de se converter, mas mesmo convertido, ele era muito certo. E discutir com uma pessoa tipo Paulo é desgaste. Principalmente quando o sangue está quente, porque ele não vai perder. Ele não vai se permitir perder. Isso é um ponto ruim também, porque às vezes o perder faz parte, né? Mas ele é genioso, né? Paulo era genioso. Não era fácil dar com Paulo, não. Teve uma situação de Paulo, no meio aí do ministério dele, que ele não quis um discípulo. Ele falou, não, eu não quero. Porque numa situação difícil, Marcos não pôde me acompanhar, não me ajudou como eu queria, não fez o que eu queria, eu estou dispensando ele. E Timóteo vem tentar intervir e ele fala, não, eu não quero. Vá você então com ele, mas comigo ele não vai caminhar. Eu não vou aceitar ele na minha equipe. E aí, quando ele está mais velho, que ele está preso, que ele já ganhou uma maturidade a mais, umas chicotadas a mais da vida, ele fala assim, olha, me traz ele aqui. Ele vai me ser útil. Porque ele também tem a humildade de reconhecer. Mas é isso, quando a poeira abaixa. Quando a poeira está alta, né? Paulo tem vários momentos ali que quando estava no fervor, era muito complicado convencer. Então, assim, uma dica excelente essa de vocês espera a poeira baixar. Se é teu marido, se é tua mulher, na hora, não discuta. Não discuta. Espera uma noite no meio, um dia a mais, né? Tem gente falando aqui nos comentários que japonês, eles seguram muito as emoções. E por isso tem trazido muito suicídio para o Japão, né?
E porque eles seguram muito, né? Assim, se forçam muito. Mas Paulo, né, teve aí um dos apóstolos que mais fez discípulos. Você vê a liderança dele de permanecer, a fidelidade dele. Mas não era qualquer um que andava com Paulo, né? Tinha essa dificuldade. E um bom colérico, tem gente perguntando assim, dá para ser 2 ou 3? Ah, a gente tem um pouquinho de cada, na verdade, né? Sempre tem um que predomina mais, né, meninas? Uma porcentagem, Sim. né, maior do que a outra. Exato, mas nós temos um pouco de cada um desses temperamentos, tá? E o ideal é o quê? Que a gente esteja minimizando realmente os aspectos, né? As forças, os excessos que são negativos, né? Aqueles comportamentos disfuncionais, e estejamos potencializando aqueles em que estão em falta. Legal. Nós temos o Japão nos assistindo. A Rita tá mandando um beijo para você, Gil. A Rita Araújo era lá da Uniderp, me lembro dela. Beijo, Rita. Que legal! Ela tá no Japão? Tá no Japão. Sério? Olha que lindo! Ai, que bacana! Dá um oi depois lá no Oriente Carreira. Saudade! Sim! Muito bom! E aí a gente tá lá no melancólico, última parte, gente. Melancólico já fala um pouquinho, já, né? Fica claro também. São pessoas sensíveis, melancólicas. Tem que tomar muito cuidado que o melancólico tem um pezinho, se não cuidado na depressão. Mas vamos falar um pouquinho deles, né? São pessoas leais, dedicadas, pessoas perfeccionistas, mas que conseguem ter uma capacidade de análise quando tem um problema, elas conseguem encontrar os problemas, diagnosticar, ajudar, resolver. Sabe aquela velha história, tá com um problemão, conversa com o melancólico que ele vai conseguir entender o que está por detrás daquele problema, né? É uma pessoa que sempre tem uma reunião na empresa, a gente conta um projeto e ele fala assim, você já prestar atenção de que isso pode acontecer e ter um problema? Ele é o primeiro a alertar. Ele é negativista? Um pouco. Pessimista? Sim. Sim, pessimista ele é um pouco. Mas ele não é ruim em si. Tenta imaginar num projeto, ele vê os obstáculos para a realização de um projeto. Então, ele é muito bacana nesse ponto, né? São talentosos, são minuciosos, são persistentes, né? Sempre vão em busca de um objetivo. É considerado melancólico, segundo a pesquisa que eu fiz, com um dos QIs mais altos dos temperamentos. Por quê? Porque geralmente eles são muito introspectivos, é o pessoal ligado à arte, é o pessoal criativo, imaginativo. Geralmente, gente, os introspectivos, isso tem aí livro da Susan Cain, eu gosto muito dela. Se vocês entrarem lá no TED, no YouTube, Susan Cain, escreveu O Poder dos Quietos, ela vai dar um exemplo de que introvertidos, como melancólico, são pessoas extremamente com uma capacidade muito grande de criação, de criar, né, os grandes inventores da história, os grandes conquistadores, eles não eram extrovertidos, eram introvertidos. Se a gente pensar os artistas, pode reparar, cantores, cantam que é uma maravilha, mas quando vão fazer uma entrevista, ficam mais introspectivos, mais do jeito deles. Por quê? É a produção deles, o jeito deles funcionarem, né? Ao mesmo tempo de tudo isso, são muito inflexíveis, são rancorosos, difíceis de reconciliar. Enquanto lá o sanguíneo e o colérico estão tudo de boa, brigam, bate a boca e tal, já estão tudo beijando e abraçando, já estão mais ou menos assim aceitando. O melancólico, não. Cuidado não pisar na bola do melancólico. Ele, às vezes, vai ficar com dificuldade de perdoar, às vezes, por anos. Né? E a gente sabe o quanto que adoece, né? Tantos livros que a gente lê sobre o não perdoar, né? O quanto... Como é que você pode ter plenitude de vida
com rancor e com uma falta de perdão aí te segurando a tua bênção. Porque segura, gente, Sim. segura. Né? Quem já passou por isso e perdoou sabe que é um alívio muito grande e abre caminhos novamente. É uma coisa incrível, né? Então, é muito inseguro, é muito vulnerável, é lento também, é no trabalho, é indeciso também, né? Vou deixar um pouquinho para a Sandra falar mais aí do melancólico, mas o melancólico tem um pezinho na depressão, tem que tomar cuidado. Sim. Complementando, Gil, realmente, ele apresenta, né, características de eficiência, ele é prático, ele é confiável, ele evita desperdícios, né? Ele também é apegado a bens materiais, ele não gosta de estar correndo riscos, e dentro dos aspectos negativos, complementando também, seriam o quê? Indivíduos tristes, né? Assim como você disse, mais para o lado realmente da depressão, para o desânimo. Então, ele tem prejuízos também na área social dele, de convivência. Ele desiste com bastante facilidade daquilo em que ele começa a fazer. Ele tem sentimento de culpa, sempre também com a autoimagem negativa, prejudicada, sentimento de desconfiança do outro. Então, dentro das necessidades, assim, em que ele precisa de aperfeiçoamento, seria mais ele vencer o próprio espírito crítico, porque ele é muito crítico com ele mesmo também. Então, a crítica dele, primeiro vem dele, e depois do outro. Mas então ele sofre, e isso gera nele também muito pessimismo, uma visão muito negativa do futuro. Ele é duro com ele, né, Sandra? Duro. Eu acho que talvez Sim. um dos mais duros consigo mesmo, né? Exatamente, Dani. E aí eu até lembrei de alguém que falou assim da dificuldade de expor sentimentos. É uma pessoa também que não expõe sentimentos, sofre calado. Ele, Sim. sabe? Muito calado. E é interessante que, além de ele não acreditar nele, ele também, às vezes, não acredita nos outros. Né? Então, é uma relação porque sempre é desconfiança, né? Desconfiança, isso. Né? Não é fácil. E aí tem um rapaz maravilhoso da Bíblia que, sem sombra de dúvida, rapaz com todo respeito, né? Mas uma figura lendária, incrível da Bíblia, com todo respeito, Moisés. Moisés era um melancólico. E quantas negações que ele teve de si próprio, né? Quando ele fala lá, pegando um pouco mais aí na frente, aí, o complexo dele de inferioridade, quando ele falou assim, quem sou eu para ir lá, Faraó, e tirar o pessoal do Egito? Quem sou eu que estão me mandando fazer um negócio desse? Não sei falar em público. Ele também falava que não sabia falar em público. Sim. E assim por diante. Exato. Ele sempre menosprezava, né? E uma coisa que eu acho interessante de Moisés também é que quando tudo começou a dar errado, ele fala assim, eu quero morrer, né? Me leva. Risca meu nome do livro da vida, acaba com tudo isso, né? Ele tem a tendência, né, de levar tudo muito para o fim das coisas, né? Não, então acaba, então deu por hoje, então eu não quero mais, né? Ele desiste. Moisés teve a tristeza ali tão angustiante que ele fala assim, olha, então se esse povo não tem jeito, se esse povo não vai entrar, se esse povo não emenda, eu prefiro ficar e morrer e risca meu nome, acaba com tudo isso, é o fim, né? Dramático. E tem pessoas perguntando assim, é possível no casamento, um anular o temperamento do outro? É possível? Anular o temperamento do outro? Anular, né? Anular porque o outro... Porque a gente só muda
o comportamento, o nosso, quando nós ainda queremos. Então, quem dirá anular, cancelar o temperamento, o comportamento do outro? É uma missão quase que impossível, hein, né? Gil? Eu entendi adular, eu fiquei ali na adular, eu falei, não, anular, anular, agora eu A entendi. gente não consegue interferir a esse ponto, né? Eu acredito que não, né? Não. Muito E aí raro, também talvez. Cindy, porque não dá, né? Onde eu tiro o outro, não existe ninguém, né? É uma relação. Às vezes o que acontece é que ele que é mais passivo, ele vai deixando o predominante fazer o que quer. Mas não se engane, que você mudou ele, não. A vida traz, às vezes, umas reviravoltas. Você fala, nossa, mas ele nunca brigava. Um dia explode, né? Verdade. Tem uma outra pergunta que eu achei interessante, que fala assim, onde se encaixaria melhor o bipolar? Que já é outra... O bipolar não é bem um temperamento, né? Não. É que daí aí nós já estamos falando de transtorno de personalidade, né? Aí muda um pouquinho, né? Leva para outro lado. Já precisa de outros cuidados, né? Exato. Acho arriscado, né, Gil? A gente está enquadrando ele em qualquer temperamento. Isso. E é bom a gente lembrar, a Gil já disse isso também, mas é bom a gente lembrar que esse temperamento que hoje a gente adquiriu e você está se vendo, enxergando um pouquinho, ou talvez você fez algum teste de empresa, ou algum teste de psicologia, você fez algum teste aí para se conhecer mais, se desenvolver, e deu aí uma mistura, né? É bom a gente lembrar que temperamento não é o seu destino. Não é porque o seu temperamento deu que você é sanguíneo que você tem que morrer assim. Você pode melhorar. O sanguíneo, o colérico, a intenção, o fleumático, o melancólico, é que a gente enxergue principalmente naquilo que eu posso melhorar. Porque naquilo que eu sou bom, eu já sou bom. Naturalmente, naquilo que você faz naturalmente, que você acorda e não precisa de sacrifício para falar em público, talvez isso não seja um ponto que você precise melhorar. Mas talvez na dificuldade de conter as palavras, de pensar antes de responder. Eu já vi muito de sanguíneo assim, ele promete uma coisa na hora da emoção, e depois ele se dá conta que às vezes ele se enfiou numa enrascada. Porque na hora da emoção, né, ele acabou assumindo um compromisso. Então, é para a gente minimizar, para a gente nos conhecer a ponto de melhorar as nossas fraquezas, as nossas fragilidades, né? Mas todos eles têm seus pontos maravilhosos, né? A gente vai se unindo aí, são pontos maravilhosos. E eu acho também, eu vou deixar para vocês falar um pouquinho mais, que isso também influencia a região que a gente nasceu, como a gente cresceu, onde foi que a gente viu algumas coisas que se desenvolveram em nós, né? Tem gente perguntando assim, tem um temperamento ideal? Não. Não tem. Eu lembrei uma situação agora, vou dizer para vocês, só para ver o quanto que a situação é muito mais complexa. Tive uma aluna onde eu via que ela não falava, ela gritava. E qualquer coisa da situação dela, ela aumentava o tom e parecia que ia para um ataque. E aquilo me deixava muito incomodada, não era só comigo, era com todos à volta. Aí teve um dia que eu questionei, você já reparou que parece que você sempre está armada, mas isso já com uma certa intimidade. Ela falou, sério, eu não percebo. Aí ela pegou e falou assim, aí conversando sobre, ela comentou assim, olha, Gil, hoje eu tenho a compreensão que eu sou assim porque advim de uma família onde meu pai, meus 2 irmãos eram extremamente machistas.
agressivos com minha mãe, meu pai gritava com a minha mãe, meu pai era estúpido com a minha mãe, não agredia fisicamente, mas agredia por palavras, eu era a única filha que estava do lado dela, então quando vinha para agredir com a minha mãe verbalmente, eu defendia, eu tinha que aumentar a minha voz para tentar calar a boca deles, olha que pesado. E aí ela falou, isso já passou, hoje está melhor, mas infelizmente eu tenho que tomar muito cuidado, porque parece que eu sempre estou armada, porque é a sensação de vigilância, parece que eu tenho sempre que vigiar que a situação me torne vulnerável e indefesa, que ela ia em relação à mãe dela, na vulnerabilidade da mãe. Né? Ou, às vezes, um filho assume o patamar de cuidar de uma família inteira, que o pai falece, ele assume o papel desse pai e que tem que tomar conta, é aquela pessoa que é cuidadosa, aquela pessoa zelosa, aquela pessoa organizada, aquela pessoa... Tenta imaginar esses temperamentos, que teve que assumir um papel. Ele nasceu com temperamento X, talvez foi forjado pela vida ou pela cultura, como você falou, né? A cultura japonesa é contida quase sempre. Já tive muitos pacientes do consultório japonês, são contidos, né? Essa questão, né? Então, assim, por exemplo, eu tenho uma origem um pouquinho alemã também e italiana junta. O alemão, ele é muito contido nos seus sentimentos, ele não fala eu te amo, ele não pega e abraça, eu estou falando do que eu vi familiarmente falando, né, não é uma pessoa tão expressiva como o italiano, né, obviamente que toda regra tem exceção para a gente não generalizar, mas... Veja bem, isso são as situações relacionais que vão trazendo e forjando. Só que eu achei muito bonito dessa minha aluna. Ela falou, eu não quero ser desse jeito. Eu não estava percebendo. Mas se alguém está contando e você não é a única que me fala, eu realmente devo me tornar muito mais agressiva a minha posição. E eu falo, e eu vou me formar no futuro como psicóloga, eu não quero ter essa situação. Veja que a gente precisa o tempo todo estar, né? Cuidando de nós, né? É o que me veio agora na cabeça, esse exemplo. Verdade. Tem uma pessoa que mandou um comentário assim, que quando ela era criança e adolescente, ela não podia falar quando a família estava reunida, porque criança não falava, adolescente não falava. E hoje ela tem a dificuldade de falar ou de dar a sua opinião, né? Porque várias vezes ela sonhava em falar e ela foi impedida de falar. Então, assim, gerou, né, aí uma dificuldade. Mas hoje, seja qual for o nosso desafio hoje, eu acho assim que nós podemos mudar a nossa história, independente. Não só com ajuda, mas pelo poder que há na palavra de Deus. Porque Deus nos criou para sermos completos, felizes nele, né? Então, ele tem essas ferramentas para nos abençoar. A gente falou aqui de Pedro, de Paulo, de Moisés, de Abraão. Eles tiveram seus dias de derrota, mas tiveram seus de glória também. E maior foram os de glória. Maior foram os de glória. Então, se você se encontra no momento, né, neste momento, se sentindo derrotado, frustrado, desanimado, sem perspectiva, Dani, eu não tenho foco, Dani, eu não consigo ter disciplina. Quem sabe buscar ajuda? Não só de um profissional eu estou falando, não estou falando aqui que você tem que ir para uma psicóloga, para uma terapeuta, não estou dizendo isso. Estou dizendo que buscar ajuda é de um amigo, de uma amiga. Né? Eu tenho aqui a Sandra e a Gil, que são grandes amigas de muitos anos. Quantos cafés a gente tomou, às vezes trocando problemas, dificuldades, situações. Às vezes, quantas lágrimas já escorreram ali num café e você sai já se sentindo melhor, não é, Sandra? Sim, muitas. Quantas vezes? Então, assim, chorar também pode chorar, não tem problema. Não, a gente não precisa ser forte o tempo todo, né? Que eu acho que às vezes a gente não quer mostrar a nossa fraqueza, a nossa fragilidade. Eu não vou dizer para você compartilhar a sua vida numa rede social, para qualquer pessoa, em qualquer lugar.
Mas você há de ter um amigo que você possa. Sabe aquele amigo? Eu gosto de pensar num amigo assim. Amigo é aquele que eu posso pensar uma coisa em voz alta que ele vai me ouvir. Ele está ali para me entender. Não, muitas vezes ele não precisa entender, não precisa julgar, mas ele está ali para me ouvir, né? Isso Sim. faz diferença. Não é, Gil? Com certeza. O nosso horário já foi, né? Já foi. Tá muito bom. Foi muito bom. Daqui a pouco vai ser a live do Corujão. Quem conhece aí a Rede Globo tinha uma coisa lá do Corujão da noite, né? Verdade. Eu quero aproveitar, a gente já extrapolou, então vamos aproveitar os minutos que a gente já extrapolou. Como a gente falou aí dos temperamentos, né? E citou algumas pessoas na Bíblia. Mas eu quero também falar para você que está ouvindo, a gente está na última semana do ano, né? Semana que vem já é ano novo. E fazer a mesma coisa, esperando um resultado diferente, isso é coisa de doido. Isso é coisa de gente que não bate bem na cabeça. Então eu quero te encorajar e vou deixar aqui para a Gil e para a Sandra. A Gil trabalha com carreiras, né? Depois você procura lá no Instagram, né, Gil? Pode falar um pouquinho. Ela sempre está dando dica, a Sandra tem Instagram também, sempre dando dica de como melhorar seu dia a dia. E a gente pode, sim, melhorar um dia de cada vez, mas que tal a gente colocar uma meta hoje de algum ponto que você viu desse temperamento, que é o seu ponto, digamos assim, desafiador? Que tal você colocar ele ali, escrever ele ali e falar, não, eu vou melhorar meu foco, eu vou melhorar minha disciplina, não, eu vou melhorar os meus compromissos, a minha palavra, né? Eu vou melhorar. O que você pode melhorar? O que esperar de 2021, né? Como fazer 2021 melhor? Né, Gil? Dá uma dica, Gil. Vamos lá. Eu acho que é muito importante pegar um papel e literalmente você já posicionar quais são as problemáticas. E em cima dessas problemáticas, como disse a Hilda, por exemplo, falar em público. Ai, Gil, eu sou péssima em falar em público no geral. Mas quais situações que te pegam? Então, começar a elencar quais são as que pegam. E colocar como uma tarefa, por exemplo, cumprimentar, porque tem gente que até fazer o cumprimento é difícil, cumprimentar é difícil. Então, já dizer um bom dia para a pessoa já é um grande avanço, porque é muito complicado falar o que é parâmetro. Então, tenta colocar pequeníssimos passos, mas que te fortalecem. Eu tenho muita preocupação, quem administra planejamento para o ano que vem, é colocar em grandes passos. Não me faça isso. Pequenos passos. Tá, então eu vou cumprimentar, tá, segundo, eu vou fazer um pedido, vou em tal lugar, eu vou solicitar um pedido para alguma coisa lá para o vendedor, né, coloque em situações desafiadoras, porém não ansiogênicas por demais. É importante ter um pouquinho de ansiedade, é natural, mas não em excesso. E fazendo diariamente. Gente, eu sou apaixonada e eu sou uma pessoa que tenho dificuldade de administrar a agenda. Eu aprendi a andar com planner na vida. Eu tenho um planner aqui, ó, tá na minha frente. Eu não posso viver sem ele porque eu sou desorganizada. E eu sei que é meu ponto fraco. Tá aqui, coloco a data, coloco aqui o que eu tenho que fazer, o que eu não tenho que fazer, um checklist, um pedaço de papel. Eu coloco, ó, hoje... E já saio de manhã cedo, hoje durante o dia, à noite eu já faço minha lista, pronto. Amanhã cedo eu tenho isso para fazer. Comecem a administrar, dia após dia. Isso é assim, coisas de falar em público, as pessoas que têm dificuldade de autocontrole.
trabalhar com meditação, com respiração diafragmática, tem na internet respirações, tem aplicativos muito bacanas, tem o livro Comunicação Não Violenta, que pode te auxiliar também, né, para você entender o que acontece nesse processo, né? Tem a Bíblia, né, como a gente está falando aqui, a gente está num canal cristão, sim. Tem a Bíblia que tem grandes passagens que podem nos auxiliar, Provérbios é uma, Salmos é outra, né? Que você tem um minuto de reflexão, amigos, e aí vai, né? Tem tanta coisa, gente, eu nem sei falar, né? Dou uma dica para vocês, para quem está assistindo e está achando legal, no Oriente Carreira, Oriente Carreira, tudo junto. Eu terminei essa semana um ciclo da jornada da inteligência emocional. Cada dia, cada vídeo desse eu falo da inteligência emocional. Esse último eu falei sobre casamento, sobre admiração, tudo mais. Tem uma coisinha, uma pegadinha de casamento. Então, assim, que a gente busque literatura, que a gente busque terapia, é fundamental, gente, vale a pena, é um investimento. E assim por diante, tudo a seu favor. Pense em você, 2021, valorize-se. Não adianta nada a gente querer cuidar dos filhos, do marido, da casa, só que se você não estiver bem, nada vai bem. Né? Então, lembre-se disso. Você é a pessoa mais importante hoje, né? Obviamente, que possa estar nutrindo e tendo autocuidado, né? Acho que amar-se, né? Amar-se, isso. Primeiro amar-se, né? Até tem um versículo em que ele diz: ame o seu próximo como a si mesmo. Então, você não vai conseguir dar aquilo que você não tem. Então, dentro de tudo que a gente falou, tem os excessos, né? Então, que a gente fique atento a eles e também as faltas, aquilo em que está faltando. Assim como a Gil falou, o balanço do 2020, como é que foi, o que teve em excesso e o que faltou, o que eu quero mudar. Lembrando que a nossa personalidade, ela pode ser controlada, ela pode ser alterada, mas isso depende de quem? Da decisão minha. Então, eu tenho que querer, eu tenho que desejar algo em fazer a diferença. Então, aqueles comportamentos em que estão gerando prejuízo na minha vida, eu quero continuar levando eles ou eu quero abandoná-los, né? Na minha vida social, no dia a dia, de que forma que eu estou fazendo. Então, uma sugestão de livro, o melhor manual de comportamento humano, chama-se a Bíblia. Então, ali você encontra recursos, assim como foi dito, foi mencionado sobre personagens e os seus temperamentos. Quando a gente ler com o olhar, em buscar realmente adquirir um conhecimento diferenciado, a gente encontra, assim como a Gil disse sobre Provérbios, é um livro fantástico, no qual ele fala sobre todas as áreas da vida, né? Então, busque esses recursos, não fuja de você mesmo, tá? Então, aqui nós falamos de um modo mais simplificado sobre alguns temperamentos, porém tem muito que ser investigado da personalidade de cada um. Então, busque também auxílio de um profissional, sim, para você estar se conhecendo, porque a autoanálise, o autoconhecimento é o que vai modificar. E sempre lembrando, o que eu quero para mim? O que eu aprendo até aqui? Quem é que eu quero me tornar? Porque só depende de uma pessoa, de nós mesmos. Amém. Ninguém pode te impedir, né? Tem uma frase de Jesus, a gente já está indo para o final, assim, sem querer ir para o final, a gente já está indo. Mas tem uma frase de Jesus que ela mexe muito comigo, que ele disse assim: quem vocês dizem que eu sou? Os discípulos chegam para ele e falam, um fala que tu é Messias, outro fala que tu é isso, que tu é aquilo. Ele fala, ok, as pessoas lá fora,
que não andam comigo tanto igual vocês andam, estão dizendo isso. Eu quero saber quem você diz que eu sou. Quem eu sou para ti? E aí, Pedro diz, tu és Cristo, Filho de Deus, né? E Jesus diz assim, o Pai te revelou. E sendo o Cristo, Filho de Deus, eu posso todas as coisas. Você acredita que ele pode todas as coisas? Quem é Jesus para você? Talvez hoje você está distante ou com uma fé abalada ou não tanto, mas você acredita em Deus. Quem sabe hoje fazer essa oração antes de dormir, dizendo: Deus, eu descobri que eu tenho coisas excelentes, mas eu tenho visto coisas que não são tão bonitas. Tem algumas que eu gostaria que não fossem assim. Me ajuda. Me ajuda a ser um Pedro melhor, ser um Paulo melhor, um Moisés melhor, ser um Abraão melhor. Me ajuda, traz à minha mente clareza, né? Provérbios, como a gente falou de Provérbios, é um livro de sabedoria, é um livro que tem tanta dica ali para tudo. Provérbios tem 31 capítulos. Eu aconselho você, se o conselho fosse bom, a gente não dava, né? Mas eu estou te dando. Leia um por dia. Faça um propósito. Leia o 1, leia o 2, um dia de cada vez. Não precisa ler tudo em um dia só. Leia. Mas leia assim, dizendo: Senhor, me ajuda. Me ajuda. E Ele com certeza vai te ajudar. Com certeza você vai se melhorar. Talvez você fale assim: Dani, eu já melhorei muito com a idade. Pode melhorar mais. Dani, minha vida já está legal. Chegou no ápice. Será que não tem espaço para melhorar um pouquinho mais? Né? Para melhorar mais esse casamento, relacionamento com filho, trabalho, com foco, com disciplina. Quando a gente equilibra, a coisa fica boa, né, Gil? Fica gostosa. Você sente o dia fluir diferente. Então, a nossa dica para você é respire, né? Mas ninguém pode te impedir. Agora a gente pode falar, o profissional pode falar, pode ser o melhor médico do mundo, dar o melhor remédio. Se você não beber, nada vai acontecer. Jesus já morreu na cruz para nos salvar. Mas se você não acredita nisso, ou acredita que isso não é o suficiente, também não vai funcionar. Mas adiciona aí, eu vou colocar nas descrições o Oriente Carreira da Gil, o Instagram da Sandra, que sempre tem dicas, né? São profissionais que eu super recomendo. Se precisar, aciona elas, que com certeza você vai ter um apoio maior. Mas não esqueça do Mestre Jesus nessa noite. Peça a primeira ajuda dele. E ele, com certeza, enviará pessoas no seu caminho que vão te ajudar, pessoas que vão te complementar, pessoas que vão unir propósito, pessoas que vão dizer: olha, eu tive essa ideia, e você vai dizer: nossa, olha, como eu não pensei nisso antes? Como que eu não vi isso, né? Como às vezes tem um amigo que te dá um toque, fala: olha, seu cabelo está despenteado. Tem coisas que a gente não vê, né? Às vezes é aqueles pontos cegos, né, Gil? Verdade. Meninas, foi um prazer ter vocês aqui. Tem algumas perguntas que eu vou mandar ainda, não dá para responder todo mundo, né? Mas eu vejo que tem bastante perguntas mais assim sobre doenças mentais, né? Só tem uma aqui que eu vou pedir para vocês dar uma pincelada, né? Porque é muita coisa. Falando quando você está casado com uma pessoa que você percebe que tem uma doença mental, mas ele não quer ajuda. Como ajudar quem não quer ajuda? Difícil, né? Difícil. Então, assim, a sugestão em que eu dou, se o outro não quer, então fale a ele, eu irei me tratar, porque eu preciso buscar recursos para que a gente consiga conviver de uma forma mais harmoniosa possível. Então, que Legal. ela esteja se cuidando. Porque adoece, né? Adoece muito. Com certeza. Tem razão, sim. tem razão. Amém. Então,
cuidem-se, cuidemos bem de nós primeiro, né? Se a gente estiver bem, a gente tem condições de cuidar do outro. É muito do que fala no avião, né? Se o avião estiver caindo, Exato. máscaras de oxigênio cairão, pegue primeiro para você. Isso. Porque senão você não cuida de ninguém. Uhum. Beijo, Sandrinha. Beijo, Gil. Foi muito bom. Ano que vem, gente, teremos mais momentos juntas, né? Porque o oceano não nos separou, a tecnologia nos une. É incrível, é incrível. Gente, uma boa noite. Obrigada por tudo. Ai, foi um reencontro maravilhoso aí. Ai, verdade. Gente. 2021 abençoado aí, viu, gente? Pra tchau, todos. Tchau. Amém. Tchau, beijo, Japão. Arigato! Yes.